Pai do Senhor, para todos queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula, mais um EBD em pauta. Desta feita vamos meditar na lição de número 8 deste lindo trimestre que estamos participando, aonde vai falar da paz. Estamos falando da promessa e a lição número 8, ela fala especificamente da promessa de paz. Está conosco hoje aqui para nos ajudar nesta meditação o presbítero Moséias, que é um dos superintendentes aqui do Templo Central. Pai do Senhor, Moséias. Pai do Senhor, pastor Paulo. Pai do Senhor a todos os nossos irmãos, professores e ouvintes dessa videoaula. Que Deus possa abençoar cada um que estão assistindo a aula e que tenha um enriquecimento espiritual na vida de cada um para passar aos alunos, né? Então, a lição de número 8 tem o título A Promessa de Paz. O texto áureo se encontra em João, capítulo 14, versículo 27, que diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. A leitura bíblica em classe está no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, e primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com oração de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Amém. Moisés fazendo oração. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade que você nos concede de estarmos aqui, Senhor, gravando essa videoaula. Que a tua bênção, que a tua graça e o teu poder estejam sobre nossas vidas, nos dando sabedoria, Senhor, e entendimento a respeito da tua palavra. E que cada um dos nossos ouvintes, ó Senhor, possa sair cada dia mais edificado e fortalecido pelo teu poder. Nós rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tendo aí esses versículos, nos trazendo aí já um pouco do que a lição vai falar conosco. E vamos entender as grandes diferenças entre a paz que nós e o mundo e nós temos em mente e o que é a verdadeira paz, a paz de Cristo, a paz de Deus, que é o que Jesus, Deus através de Jesus está trazendo para as nossas vidas. A introdução já faz um breve lembrete que Jesus ficou conhecido e, houve uma profecia que dizia que ele era o príncipe da paz. Era aquele que traria para nós uma paz que o ser humano ainda não havia conseguido desfrutar. Então, por isso que Jesus é descrito como o príncipe da paz. Veremos que a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um e de seus seguidores. Então, quando nós entendemos que a paz, ela existe
num contexto que vivemos hoje, existe a paz social, existe a paz civil, que é quando não existe guerras, a paz social, a paz financeira, a paz moral, paz, né, espiritual, que é essa que nós vamos entender melhor aqui e trazer para o nosso conhecimento. Então, a paz, quando nós falamos, hoje eu tive paz no meu emprego, é um tipo de paz nesse contexto. Só que a paz a qual a Bíblia nos fala, e é o contexto aqui, ela vai esclarecer isso para nós, professores, passarmos para os alunos na sala de aula, é a distinção entre essas paz, o entendimento. Porque muitas vezes nós falamos de paz e dá um contexto que é a mesma coisa. Quando existiam profecias que nós deveríamos orar a respeito de que haja paz em Israel, ali não estava somente falando da paz de guerras que Israel vive constantemente. E nós vimos essas promessas lá no início da lição, quando falou das promessas que tinham, né, entendimento e cumprimento em Israel. Então, a paz em Israel é algo que ainda na sua plenitude, não se alcançou, devido a vários fatores e que aquele povo, aquela nação vive, e é nesse contexto que nós vamos entender que a paz que eles vão desfrutar já lá no milênio, uma paz quando Cristo governa, aí sim é uma paz prometida a Israel e que eles poderão como nação desfrutar durante o milênio. Não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo. Hoje, até a Bíblia nos orienta, né, a orar pela paz de Jerusalém. Hoje, Israel não tem essa paz quando fala do Estado de Israel, está sempre em conflito, né? Mas a paz para eles virá, a paz que só Jesus pode dar, que hoje eles podem buscar paz em outros meios, que não é através de Cristo, mas só no milênio que, no caso de Israel, desfrutará dessa plena paz, porque estará sob o governo e o domínio do Messias, que é Jesus Cristo, né? Nosso Senhor. Porque a paz, nesses contextos que eu já citei aqui, meus irmãos, ela é uma paz que se torna passageira. Ela é uma paz que ela pode, num determinado momento, existir, mas ela pode ser retirada. A paz espiritual, a paz bíblica que nós vamos entrar no contexto da lição, ela é uma paz que, indiferente da situação, indiferente do contexto que a pessoa esteja, ou bem ou mal, ou financeiramente bem ou ruim, né? Independe aí se estiver enfermo ou não, a paz que Cristo nos condiciona, Ele nos proporciona, ela é uma paz que ela não é atingida e não pode ser influenciada pelas situações exteriores. Então, esta é a verdadeira paz que a lição vai nos tratar. É como eu falei, existem paz que não é esta que a Bíblia nos diz, que ela pode ser mudada. Hoje eu posso estar em paz. Semana que vem já pode surgir alguma situação na minha vida financeira, moral, social, e eu posso ser afligido e não estar mais nesse estado de paz. Então é nesse sentido que a lição vai tratar conosco. Fazendo aqui um lembrete nesse contexto, para que nós possamos entender esse primeiro tópico aqui, que vai falar sobre a paz no plano de Deus. Então, a paz para o ser humano é algo que veio do plano de Deus. E essa paz com Deus foi quebrada lá no Jardim do Éden. Quando nós olhamos para o contexto lá da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele diz e fala sobre o fruto do Espírito, e dentre eles a paz como fruto, dentre os 9 frutos do Espírito, que eles são divididos em 3 categorias, nós vemos que
Existem situações que a paz aqui ela está diretamente ligada não com outras situações, mas dentro dessa classificação de relação do fruto do Espírito com Deus, com o próximo e comigo, consigo mesmo, com cada indivíduo consigo mesmo, a paz ali como fruto do Espírito, ela está direcionada com relacionamento com Deus. E nós pensamos que a paz como fruto do Espírito, ela vai influenciar mais a minha convivência com as demais pessoas. Então é por isso que nesse sentido aqui, esse tópico 1, ele vem falando aqui que é um plano de Deus a paz para a vida do ser humano. E aí no subtópico 1, ele traz aqui o significado real de paz. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. Aí, entrando nesse primeiro ponto da lição, no primeiro tópico, o autor traz aí, primeiramente, né, o significado da paz. E aí, só complementando o que o pastor Paulo está colocando, que a paz que a lição traz para nós, e que nós vamos passar para os alunos, que essa promessa de paz está relacionada, igual está no primeiro tópico, no plano de Deus, não é no plano humano. Porque no plano humano, até pensa que paz é ausência de conflito ou de adversidade. Não é isso. A paz é igual está na verdade prática aí, né? É quietude na alma, né? É calma para a nossa alma. Você está, não importa o que está passando, você está em paz. Então, esse primeiro ponto aí no significado da paz, e aí eu até anotei aqui, se a gente olhar para o dicionário, nós vamos encontrar vários significados para a paz. Você vai encontrar lá que paz é um estado de um país que não está em guerra, que ele fala que o pastor colocou aí, né, que fala no meio social, ou tranquilidade pública, paz como repouso, como silêncio, a pessoa, eu estou em paz, porque está silêncio. Tem também tranquilidade da alma, ou união, concórdia em família, sossego. Então, veja bem, paz de alma, quer dizer, pessoa inofensiva e pacífica, tudo isso traz um significado de paz dentro do dicionário, se a gente olhar o dicionário, né? O Aurélio e demais dicionários. Mas na Bíblia, a palavra no Antigo Testamento para a paz é shalom, né? A palavra hebraica, que essa paz que vai além de um estado de um país que não está em guerra, ou a tranquilidade pública, vai além disso. Então, para um judeu, quando fala shalom, é tranquilidade, alegria, para eles é saúde, prosperidade, é amor, representado, portanto, tudo que existe de melhor para a vida de alguém. Então, eles colocam como paz. No grego, a paz traz aí, o autor da lição coloca, né, é semelhante, e a ênfase está na quietude, repouso. Mas no plano de Deus, essa quietude e repouso está falando do espírito, né, pastor Paulo? Da alma. Não está relacionado com as coisas exteriores, mas interiores. Igual o pastor Paulo colocou, você está passando, às vezes, por meio aflição, no caso hoje Israel está em guerra, sempre está em conflito, e às vezes alguém que conhece a Cristo, isso aí não vai afetar em nada, porque ele tem paz com Deus, tem paz consigo, tem paz com o seu próximo. Então a paz que Jesus dá, que nós vamos ver durante a lição, é isso. Mas o significado de paz é o que eu coloquei aí, né? Traz tranquilidade, alegria, saúde, tudo que existe de melhor a pessoa desfrutar. Então, que é quietude e repouso. Mas dentro do plano de Deus, a paz vai além de somente esse significado que o Aurélio traz para nós. Então, como no primeiro tópico aí, né, trazendo essa visão, esse entendimento aí do plano de Deus, a paz dentro do plano de Deus, traz aí o significado tanto para o Antigo Testamento, né, que abrangia, né, esse contexto, Moisés já colocou aqui, e no Novo Testamento a palavra usada, ela vem do termo grego, que é Irene, e significava também, como significado aqui, trazia o sentido de paz, harmonia, né, unidade, acordo, descanso ou quietude. Então, parecido com o que trazia no Antigo Testamento, mas esse entendimento de paz, haja vista que nós já falamos em outras lições aqui, o contexto do Antigo Testamento era um contexto em que as conquistas, muitas conquistas, elas eram feitas sobre guerras, sobre subjugar o seu inimigo para poder ter paz.
esse é o contexto que hoje as nações também enfrentam muitas vezes. Como é que eu vou ter paz? Eu tenho que subjugar o meu inimigo para que eu possa ter paz. Então, quando Deus trouxe a visão, falava de paz no Antigo Testamento, por isso que as palavras aqui, elas são diferentes um pouco o contexto, porque era algo diferente. Já no Novo Testamento, essa paz que a palavra vai nos falar aqui, e que está lá mais ligada no subtópico, no tópico 3 dessa lição, que é a paz prometida por Jesus que nós desfrutamos hoje, que é a nossa paz interior, a salvação da nossa alma. A nossa alma hoje ela tem paz, ela não está mais em conflito com o pecado, por isso nós temos essa paz, que é como já estamos falando, ela não é afetada pela condição do nosso dia a dia, porque foi plenamente saciada. Então, é nesse contexto aí que o subtópico 1 mostra as diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Para que nós entendamos, o escritor da lição, ele nos diz aqui no subtópico 2 que a paz, ela vem presente na bênção sacerdotal, né? Então, os versículos 24 a 26 de Números, elas expressam essa bênção sacerdotal. Era algo que Deus instruiu os sacerdotes da época para que pudessem abençoar o povo. Então, ela vinha aqui, como diz aqui, ela vinha como um sentido de proteção, benevolência e de misericórdia. Então, ela vinha com esse sentido. É como nós, né? Hoje muitos não têm mais esse costume, mas quando os filhos chegam ao pai e pedem a sua bênção, a bênção de um pai, de uma mãe, no contexto, quando ela era pedida, era nesse sentido aqui de uma proteção. A sua bênção, meu pai. Então, a paz nesse sentido aqui da bênção sacerdotal, e é o que Jesus disse lá, né, aos discípulos, quando encontrou os discípulos, ele falou, paz seja convosco. Então, era nesse sentido aqui, ela abrangia uma proteção, um sentido de proteção, um sentido ali de misericórdia, de benevolência para as pessoas que precisavam, nesse sentido, né? Aí, como diz aqui no final do subtópico 2, a paz em número 6 revela um estado de plena satisfação com Deus. Então, isso aqui é o entendimento que precisa ter para entender a verdadeira paz, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, que aqui estava até vendo o contexto dessa paz na bênção sacerdotal, tornou necessária, né, no caso do Antigo Testamento, já apontando para o Novo, porque, igual o senhor colocou na introdução, né, a queda do homem trouxe essa barreira. Com a queda do homem, o homem ficou sem paz com Deus. E então, nessa bênção sacerdotal, no versículo 26, fala, o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Quer dizer, para eles ter quietude, satisfação, felicidade, para desfrutar dessa paz, dessa peregrinação no deserto. Porque com a queda, nós vemos lá com a queda, o homem perdeu essa paz. Porque quando ele caiu, ele já conheceu que estava nu, ele perdeu a autoridade sobre a criação, conheceu a desarmonia, né? Que a mulher começou a sofrer com dores, o homem conheceu a maldição. Então, essa passagem de Números revela que Deus, através da bênção sacerdotal, queria que Israel tivesse paz, mas para isso tinha que estar, vamos colocar assim, ligado com Deus. Estar ali obedecendo a Deus. Então a passagem de Deus mostra ao povo que através da bênção sacerdotal, que só ele pode dar a verdadeira paz. Então por isso que assim, o sacerdote ali era um representante de Deus ali, então mostrando que a paz, a verdadeira paz, só vem de Deus. A paz que vem de Deus, aí sim, dá completude, satisfação e felicidade. Então é isso que nós vemos aqui nessa bênção sacerdotal que o povo de Israel ouvia, né, do sacerdote ali quando ele estava peregrinando rumo à terra de Canaã. E como nós vimos lá no início da lição, né, do trimestre, quando falava das bênçãos sobre Israel, justamente Deus usou a bênção e algumas, né, ênfases que eram dadas à nação de Israel, justamente porque eles eram um povo diferente. Era para as outras nações olhar para Israel e enxergar Deus nas ações deles. Então,
essa bênção sacerdotal, esse contexto aqui, era justamente para demonstrar para as outras nações uma paz que Israel teria, mesmo estando em dificuldades, né? E isso vem lá desde o contexto, do início, e durante a peregrinação no deserto, Deus trouxe ali, né, a nuvem, a coluna de nuvem e a coluna de fogo à noite para poder justamente demonstrar ao povo que eles deveriam ter paz porque estavam guardados por Deus. Quem estava conduzindo a vida deles, quem estava cuidando deles era Deus. E isso teria que gerar na nação de Israel uma paz espiritual, uma paz interna, uma tranquilidade, né? Porque Deus estaria cuidando deles. Então é nesse sentido que Deus aí reafirma, através dessa bênção sacerdotal, para que quem estivesse à volta entendesse. Porque às vezes quando se fala paz, pensa que é nessas paz que nós já citamos aqui. Não, o contexto da paz com Deus ela é um pouco diferente. Que é o que já fala também no subtópico 3 aqui do primeiro tópico, que diz a paz do Senhor. Então a paz, ela tem um fundamento. Essa paz, essas paz que nós citamos aqui, paz social, ela depende de algo, né? A paz social, ela depende de um convívio entre as pessoas. A paz civil é, como o irmão Zé já citou aqui, a ausência de guerras. Então não tem conflitos, não tem guerra, existe uma paz social. A paz financeira, então por isso que é esse contexto que nós vemos aqui, quietão, e vem a paz também, como o próprio fruto do Espírito nos demonstra, uma das mais difíceis de ser notada é quando a pessoa não tem paz consigo mesmo, que é uma das divisões ali do contexto do fruto do Espírito que nós vamos citando aqui, mas às vezes a pessoa tem até um certo tipo de paz com as pessoas que estão à sua volta, mas ele internamente não consegue ter paz com ele. Ou ele não tem paz com Deus, e não tendo paz com Deus, claramente não vai ter paz com ninguém mais. Então, é nesse sentido aqui que nós vamos caminhando aí para entender o que é a paz do Senhor, por que Jesus foi predito como o príncipe da paz, tá? E é como se diz aqui, refreando a língua para não entrar em contendas e mentiras, apartando-se do mal, buscando a paz com os outros. Então, esse contexto aqui gera uma confusão e uma falta de paz, né? Porque quando a pessoa não tem paz, vamos colocar paz de espírito, baseado no fruto do Espírito, essa paz que vem de Deus, que vem do Senhor, conforme está lá em Filipenses, que está na lição citada aí, no item 3 desse primeiro tópico, que está em Filipenses 4, 6 e 7. O versículo 7 diz assim, ó, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Estando com o nosso coração guardado pelo Senhor, a nossa mente guardada, nós temos paz. Não vai ter inquietude, não vai ter contenda, não vai ter ansiedade exagerada, que ter um pouco de ansiedade é normal, mas você vai ter controle, porque Deus está no controle da sua vida, porque a paz que Ele coloca em nossos corações, que é o fruto do Espírito, vai trazer quietude. Então, veja bem, Jesus, como o nosso príncipe da paz, que o autor Gordão coloca aí, né, através da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, então Ele trouxe reconciliação, trouxe justificação, e agora, através de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós tendo paz com Deus, nós conseguimos ter paz consigo mesmo. Nós conseguimos essa paz interior. Então não vai entrar em contenda, é igual o pastor Paulo colocou, vai apartar da mentira, não vai buscar inimizade, não vai buscar contenda, porque tem paz consigo mesmo. É um pacificador, que nós vamos ver mais na frente da lição. Então essa é a paz que o Senhor dá. Ela nos fortalece, ela protege o nosso coração e nós passamos a ter só o sentimento de Cristo, porque nós temos a paz advinda do nosso Senhor Jesus. Só frisando aqui para nós, né, entendermos um pouco mais, esse termo derivado do grego aí, ela aparece 92 vezes no Novo Testamento,
E ela descreve todos os sentidos dessas pazes que nós estamos aqui citando, né? Desde Mateus até Apocalipse 6 e 4, e cita todos esses tipos de paz, né, cotidianos, mas o foco nosso aqui é a paz espiritualmente falando, ela é uma cultivação do fruto do Espírito para os nossos dias. Então, se eu quero ter paz, eu tenho que cultivar cada dia mais o fruto. E é o que Jesus disse, né? A árvore vai se conhecer pelo fruto, né? Não pelas folhas ou por outra coisa, mas a árvore, ela é conhecida. Jesus ficou conhecido pelos seus frutos. Pelo seu trabalho, ele gerou frutos, e esses frutos é que tornam Jesus conhecido, né? Desde o início até o momento da sua morte. Ali foi um fruto de um trabalho, né, de uma obediência, de uma submissão ao Pai e de entendimento do que era o seu contexto, o que ele deveria fazer aqui sobre a face da terra. Então, é neste sentido, essa paz espiritual que o homem busca. É por isso que hoje nós vemos, aí já entrando aqui no subtópico, no tópico 2, que vai falar sobre essa paz ilusória que o mundo apresenta, pessoas com muitas riquezas, com posições, né, conhecidíssimos aí no mundo, e não têm paz, se suicidam, estão aí, né, depressivos, pessoas que têm o que muita gente pensa que é que vai trazer a paz, e talvez essa paz momentânea, essa paz passageira que nós vamos citando por aqui, vamos ver mais um pouco esclarecida aqui nesse tópico 2, mas a paz verdadeira é a que nós vamos entender lá no tópico 3. Esta paz ilusória que o mundo traz para nós, uma paz enganosa. Por que ela é uma paz enganosa, Moisés? Então, o pastor Elinaldo, o comentarista da lição, coloca, né, que para a gente entender bem, primeiramente a gente tem que entender que a promessa que Jesus fez a respeito da paz, ele até fala assim, ó, a paz que ele daria, essa paz verdadeira, não é como o mundo a dá, que está no textual da lição. Jesus estava dizendo o quê? Que o mundo oferece paz, mas não é a paz verdadeira, é uma paz que muito se alegra com falsos prazeres, são paz enganosa. Eles estão buscando essa paz de entretenimentos humanos, lazer, vícios, prostituições, jogos, até mesmo em baladas, né? Tudo em atos abomináveis contra Deus. E muitas vezes esses atos em busca dessa paz, dessa alegria passageira, prejudica a sua vida, prejudica a saúde, a família. Então, toda paz que não tem fundamento no que é eterno, no que é celestial, no que é divino, é enganosa, é falsa. Só Jesus oferece a verdadeira paz, porque ela vem da eternidade, vem do céu. Então, veja bem, o mundo está nessa busca de paz, de alegria, de felicidade, mas é tudo ilusório, tudo enganosa, né, que o pastor coloca aí, é uma paz enganosa, que vai buscar em muitas coisas até ilegal, mas a pessoa passa aquele período ali e volta, o mesmo conflito, a mesma tristeza, igual o pastor Paulo coloca, a mesma angústia, e muitos tiram até a própria vida. É uma paz enganosa. Então, a que Jesus oferece, ele preenche as necessidades da alma, as necessidades do espírito e nos dá quietude em meio a todas as adversidades que nos cercam no dia a dia. Então, a paz que o mundo oferece é uma paz enganosa. E muitos, infelizmente, estão sendo enganados atrás desses prazeres passageiros. Que é essa paz momentânea, né? Sim. Você adquire ela naquele momento que você está ali, num determinado lugar ou numa determinada posição. Você tem essa ilusão de estar vivendo um momento de paz, mas no outro dia ou, né, na outra semana, no outro mês, você perde aquela condição e essa paz que, né, você achou que estava vivendo, ela é perdida. Então, é essa divisão que nós, dentro desta lição, temos que deixar bem clara aos nossos alunos. Essa paz que ela busca nas coisas deste mundo, e certamente ela nunca vai ser duradoura. A paz que ela é conquistada nas coisas deste mundo, com os acordos, com, né,
esse contexto de mundo que nós vivemos é paz passageira. A qualquer momento ela pode ser transtornada. Só que quando nós olhamos para a paz prometida por Jesus Cristo aqui, que ela é eterna, que ela sacia, que é justamente hoje, irmãos, que é o que a lição vai frisar com muita ênfase. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm paz, porque a paz, como a lição está descrevendo aqui, trata Jesus como a nossa paz. Então, pelo sacrifício de Cristo, eu tenho paz. Eu consegui algo que o dinheiro do mundo todo não conseguiria. Então, isso tem que trazer saciedade para a nossa alma. É muito perigoso quando um cristão, ele se diz cristão, e ele está participando da igreja ativamente, ou tomando Santa Ceia, com o nome escrito no livro, no hall de membros da igreja, mas é uma pessoa que ainda não conseguiu entender esse sentido da paz. A paz que nós estamos vivendo na igreja hoje não é aquilo que Deus pode me dar, ou que eu posso conseguir dentro da igreja. A paz que eu desfruto é aquilo que Jesus já fez por mim. Eu estava caminhando para o inferno a passos largos, e Jesus me trouxe paz. O meu espírito, a minha alma hoje tem paz, porque Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário e me tirou a cédula que pesava contra mim de acusação, ela foi tirada. Então, isso tem que trazer paz para a vida do ser humano. Então, quando o cristão ele está na igreja, está convivendo no convívio da igreja, e ele não entende essa paz que tem que existir dentro dele, é muito perigoso. É uma pessoa que ela está vivendo de forma exterior, mas não interior, que é o que vai tratar aqui um pouquinho o subtópico 2 aqui do segundo ponto, que fala a paz das obras da carne. Então, é uma paz mundana, é uma paz que o mundo traz de forma, assim como o subtópico primeiro, que diz aqui, com referência a Gálatas 5, onde descreve as obras da carne. Não é isso, Moisés? Sim, pastor. E é interessante que o pastor Elinaldo até coloca a paz aqui entre aspas, porque não é uma paz. E aí, para comentar esse item 2 do segundo tópico da lição, vou ler Gálatas aqui rapidamente, Gálatas 5, 19 a 21, que traz aí que muitas pessoas estão confundindo o prazer e os deleites da vida com a paz. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5, 19 a 21, fala assim, porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituições, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta. Veja bem, além dessa lista ele coloca, e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais os declaro, como já antes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nessa lista que o apóstolo Paulo traz aí como as da carne, e além dessa lista ele coloca coisas semelhantes a esta, quem vive nessa prática, pecando, praticando todas essas obras da carne, e alguma delas ele está imaginando que tem paz, que vai trazer alguma alegria, mas é efêmera, é passageira. E acha que todos esses atos, alguns até acham que esses atos é necessário para ter uma vida feliz. Mas é um engano do inimigo, a pessoa está enganando a si mesmo, pois quem vive no pecado não tem a verdadeira paz, que é oferecida somente por Deus, nosso Senhor, através de Cristo. É igual o pastor Paulo colocou, na cruz do Calvário nós fomos reconciliados com Deus e já não somos mais inimigos de Deus, nós temos paz com Deus. E quando eu tenho paz com Deus, eu não vou viver nessa prática dessas obras da carne. Porque eu sei que a paz, a verdadeira felicidade é encontrada somente nele. E o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, vai me dar essa paz produzida em meu coração para ter paz e tranquilidade e quietude. Então essa paz aqui, que está aqui entre aspas, é enganosa. Muitos estão confundindo esse prazer, esse direito da vida, achando que estão em paz, mas não estão em paz. É engano, que é impossível, O autor coloca aqui na lição.
é impossível desfrutar da verdadeira paz se a pessoa não for buscar ela em Jesus. Só em Jesus. Quem vive na prática do pecado não consegue desfrutar dessa verdadeira paz. Por isso que ele fica num ciclo vicioso, né, pastor Paulo? Isso. Ele vai, pratica, e aí passa aquela alegria, passa e vem aquela tristeza profunda de novo, ele vai atrás de alguma outra coisa e sempre atrás de coisas que o mundo oferece. E o mundo não oferece nada de bom. Então, principalmente quando trata dessa paz, somente Jesus pode dar. Sacia de forma momentânea, né? Sim. Como está colocando aqui. A paz aqui, como o escritor coloca aqui, o sentido dessa paz é de satisfação. Então é aquele breve momento de satisfação que muitos acreditam que é uma paz, e não é, né? Como ele coloca aqui, na verdade é uma satisfação que ocorre por meio dos sentidos e logo se volta ao estágio de necessidade anterior. Então é aquela questão, né? Que paz que está nesse ambiente, quer dizer, está em silêncio, a paz aqui tem um sentido de silêncio. Então logo ele entra, sai daquele ambiente ou entra num outro lugar, o barulho já volta, ele já perdeu a paz já acabou. Então é a paz passageira, é um sentido, a paz como o mundo, nós falamos, ela adquire sentidos, né, ou formas, traduções, mas são tudo passageiras, né, como está colocando o escritor aqui para nosso entendimento. Então, toda essa paz que nós buscamos de forma social, civil, financeira, tudo isso aí, quando ela não tem sua base na paz que vem de Deus, na paz de Cristo, elas são efêmeras, como a Bíblia diz, e elas são totalmente passageiras. Por isso que lá no subtópico 3, o escritor ele reforça nos dizendo que é uma falsa paz. Cita aí a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz onde Paulo precisou ensinar a igreja a respeito disso. Então veja nesse contexto que Paulo teve que escrever e esclarecer em algumas cartas as igrejas que recebiam o que era o sentido da verdadeira paz. Aos Gálatas ele escreveu de uma forma, aos Tessalonicenses de um outro sentido, porque a igreja que estava ali estava entendendo a paz de forma diferente. Era o que os judeus exigiam, algum sentido, assim, uma comparação, é aquilo que os judeus exigiam para que a pessoa, para ser salvo na sua plenitude, precisava circuncidar ou seguir alguns rituais da lei antiga. Nesse sentido, a paz que estava se dizendo ali era aquela paz exterior. E a igreja que estava tanto em Gálatas como em Tessalonicenses, aos Filipenses, que já foi citado, justamente por muitas vezes nós não pararmos e refletirmos nisso aqui, dá entendimento que a paz ela é uma coisa só, né? Sim. A paz do mundo, a paz com Cristo é uma coisa só, e não é. É isso que o escritor quer nos trazer. Sim, há uma grande diferença, né? Porque assim, é por isso que ele finaliza esse segundo ponto da lição com a falsa paz. Porque a paz que o mundo oferece não é verdadeira, porque ela é como está escrito na palavra de Deus, né? Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 19, o autor fala assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, nessa condição que o mundo está, é impossível o homem desfrutar da verdadeira paz, vivendo segundo a vontade do maligno em meio ao pecado. Então, não tem como ele desfrutar da paz. Ele pode estar nessa paz no contexto que nós vimos lá, que está até no dicionário, que o mundo fala, e o autor da lição coloca a citação de Paulo, que o mundo fala assim, a paz e segurança, então sobrevirá repetida destruição. Então não é paz, porque a paz é a segurança que por mais que venha as adversidades, nós não seremos destruídos, porque nós temos um Deus soberano que guarda e cuida de nós. Então, o que existe no mundo é uma falsa paz, uma paz aparente e sem fundamento, porque a verdadeira paz está fundamentado em Cristo e através do Espírito Santo é derramado no nosso coração. Então,
Muitos se comprometem com essa falsa paz aí, mas é uma paz, igual o pastor Paulo colocou, e a gente está frisando aqui, é uma paz exterior. E a paz exterior não é uma paz verdadeira. É só a ausência de conflito, a ausência de guerra, às vezes tem a ausência de contenda com alguém com meu semelhante. Mas a verdadeira paz é a paz interior. Que por mais que eu estou passando por aflição, eu estou em paz, porque primeiramente eu estou reconciliado com Deus, eu tenho paz com Deus. E quando eu consigo ter paz com Deus, essa paz também vai refletir em mim e no meu próximo. E é nesse contexto, meus irmãos, de paz, a verdadeira paz que Jesus estava dizendo, que lá no Sermão da Montanha, Mateus registrou no capítulo 5, a respeito justamente das condições aqui para nós sermos bem-aventurados. Então, quer dizer, não é que nós não vamos passar por dificuldades, problemas, só que veja que as palavras de Jesus descreve aqui que mesmo estando com dificuldades, no final aqui ele diz, versículo 11 do capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Então, é perseguição, é injúria, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, a paz que Jesus trouxe para nós, ela não é uma falsa paz, ela não é momentânea. Eu vim na igreja hoje e participei do culto, senti uma paz, o Espírito Santo me deu uma paz. Chegou na segunda-feira, acabou. Aparecem as dificuldades no trabalho, em casa, em qualquer ambiente que nós estejamos, o cristão esteja inserido. Aí a pessoa, aquela paz que estava no culto, no domingo, pronto, já passou, aí vira tribulação. Não é essa paz, por isso que Jesus diz aqui. E o contexto que eu já citei, a condição exterior do que o cristão está vivendo não pode mudar esta verdadeira paz. Se isso está acontecendo na vida de um cristão, é porque ele não ainda conseguiu desfrutar da verdadeira paz. Se a sua vida ela está passando por dificuldades e ele está nesse sentido que a lição está trazendo para nós e que a Bíblia descreve aqui, vivendo sem paz, esse cristão tem que fazer uma análise de si mesmo, né? Não é esperar que os outros falem com ele, mas ele tem que ter esta visão, essa ajuda do Espírito Santo para que ele entenda que ele está vivendo somente paz da forma falsa. Ele não conseguiu alcançar ainda a verdadeira paz em Cristo Jesus, que é isso que a lição nos traz. E é isso que Jesus disse aqui no Sermão da Montanha aos discípulos. Vocês não precisam se preocupar, porque vai ter perseguição. Eu não vou colocar vocês... Na oração do Pai Jesus disse, eu não peço que tires do mundo. Tipo assim, como uma bolha, isolar os apóstolos ali. Mas ele disse, eu peço, rogou ao Pai para que desse condição que ele superasse as dificuldades através da paz desse sentido aí, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, e você citando essa passagem, eu estava imaginando que aqui fala bem-aventurado, né? Mas também, se você for olhar, também está falando de feliz, né? Isso. Agora imagine, aqui está a diferença de quem tem paz. Quando fala assim, é feliz, é bem-aventurado, você está sendo injuriado, perseguido, estão falando mal de você, mas você está em paz. Você não vai revidar. Porque quando a pessoa revida, vai atrás, quer tirar satisfação, demonstra que ele não tem paz. Que aquilo está atingindo ele. Mas quem está em Cristo, quem tem convicção que está em paz com Deus, que isso aqui tudo é calúnia, difamação, ele vai deixar para que o próprio Cristo cuide disso. Porque ele tem paz, ele é feliz porque ele está em paz. Então é nesse sentido aí que o professor tem que ter com muita sabedoria, né? Esclarecer, assim como nós já citamos aqui, foi necessário a muitas pessoas, também nesse sentido que Deus tem usado o comentarista desta lição para nos trazer esse esclarecimento para que nós possamos desfrutar cotidianamente da verdadeira paz, né? Dentro do nosso lar, no nosso trabalho, aonde nós estejamos, que a verdadeira paz de Deus, a verdadeira paz nos concedida por Cristo Jesus, ela esteja conosco para que nós consigamos ser bem-aventurados, independente das situações
exteriores que estejam conosco. Chegando aí ao subtópico, ao tópico 3, vai daí fechar esta lição com justamente, complementar a paz que Jesus nos prometeu, a verdadeira paz. Essa paz que nós já falamos aqui, que é uma paz que sacia, que ela acalma nossa alma, nossos espíritos, ele é saciado. E é aquele sentido que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, que quando nós vivemos nesse contexto aí, dessas bem-aventuranças e nesse sentido, nós conseguimos com que o nosso corpo, alma e espírito estejam preparados para aquele momento glorioso do arrebatamento da igreja, a qual nós esperamos no dia de hoje. Então, o subtópico primeiro do terceiro tópico nos diz aí, descrevendo Jesus como príncipe da paz, aquele que nos conseguiu verdadeiramente, consumou esta profecia e conseguiu para a nossa vida a saciedade. Então, diz aqui, ele pode dar seu principado, assegura-nos a verdadeira paz, que deve nos acompanhar como seguidores de Jesus Cristo. Então, é aquilo que Jesus disse lá em Mateus 5. Vão vir as situações, mas se eu sou um seguidor de Jesus, eu entendi a paz que Jesus me traz, eu consigo ter, esta verdadeira paz na minha vida onde eu estou, não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo, e só reforçando aqui que Isaías 9, a profecia do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, que ele coloca lá, porque um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, nos evangelhos, Jesus confirma isso, que ele é o príncipe da paz, e só ele tem a verdadeira paz. Então, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, Então, sobre todas as coisas, sobre todo mundo, Deus, Jesus é soberano. E essa soberania de Deus faz com que nós desfrutamos dessa paz, que assegura essa verdadeira paz a todos aqueles que nele crê. Então, veja bem, aquele que obedece, que busca fazer a vontade de Deus de todo o coração, ele vai desfrutar dessa maravilhosa promessa de paz, que só Jesus dá, tá? E é necessário que a pessoa se submeta aos seus mandamentos, conforme a sua palavra, siga ele, que aqui fala assim, como discípulo e seguidor de Jesus, colocando aos seus pés, porque só ele vai nos dar essa verdadeira paz, porque ele é o príncipe da paz. Então é ele que tem a paz verdadeira. Então, assim, a lição, qual colocou na introdução, algum significado da palavra paz. No segundo ponto, trouxe a questão das obras da carne, que é uma falsa paz do mundo, mas aqui vai trazer que só Jesus pode trazer e nos dar essa verdadeira paz. E é uma promessa para todos aqueles que crê no seu nome, que aceita como o Senhor de sua vida, aceita o seu sacrifício e através da justificação, da sua reconciliação, ele passa a desfrutar dessa paz. Por isso que o autor coloca aí, Só Jesus pode dar essa paz. Então, dentro desse aspecto aqui, irmãos, a natureza da paz que Cristo nos traz, ela tem um primeiro ponto que diz que a paz, essa paz, verdadeira paz, ela vem com a certeza, uma calma e a certeza que a nossa alma tem de que não vai mais para a condenação eterna, mas vai para a presença de Deus. Então, esse é um aspecto da natureza dessa paz que vem de Cristo. Outro sentido disso é que nós, como já citei aqui em Mateus 5, as circunstâncias adversas e necessárias da nossa vida cotidiana nos acompanharão durante o caminho. E nem por isso elas podem nos derrotar, nós temos que ter esse sentido de paz, que elas não vão nos derrotar para o nosso objetivo final, que é estar na presença de Cristo eternamente. Outro aspecto dessa natureza da paz é que ela é um aspecto do fruto do Espírito Santo, e que as aflições que aparecerão neste presente século, para nós,
elas se tornarão, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, capítulo 4 e 17, que elas se tornarão para nós em glória. Então, são alguns aspectos da natureza dessa verdadeira paz, a paz que vem de Cristo, né? É nesse sentido aí que nós estamos vendo aqui no primeiro ponto, que Jesus é o príncipe da paz, porque Ele nos deu e Ele deixou conosco, é como Ele diz, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. Então, nós temos essa certeza e isso tem que acalmar a nossa alma, não é isso, irmãos? Sim, através dele nós temos quietude na alma, né? Que é o que está na verdade prática. Eu achei muito interessante a verdade prática, né? Fala assim que a paz que Jesus dá traz quietude e calma para a nossa alma, daí ele coloca aí, ó, principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Então é nessa dificuldade que a gente às vezes atravessa, conflitos, aflições, é que nós vamos desfrutar e entender que nós temos realmente paz com Deus. Porque nós temos a certeza, primeiramente, igual o pastor Paulo colocou, de vida eterna, e nós temos convicção que Jesus está conosco em meio a tudo isso. É como diz aqui, irmãos, por que essa paz de Jesus? Porque ele não tem distinção de pessoa. A paz de Deus, né, se nós formos contextualizar aí no sentido humano, a paz, ela às vezes tem alguns requisitos. Veja que a paz de Deus, nesse sentido pleno em Jesus Cristo, através da salvação, é o que a Bíblia diz lá, não existe mais grego, gentil, bárbaro, mas todos são alcançados, né, por esta verdadeira paz. Todos, indiferente do seu convívio, do seu contexto passado, a partir do momento que encontram-se com Cristo, eles vivem debaixo de paz. Se nós fôssemos olhar o contexto da vida do apóstolo Paulo, era um homem que citou, foi açoitado, foi perseguido, sofreu naufrágios, mas veja que era um homem que tinha paz. Estevão, o primeiro mártir ali, quando estava para ser apedrejado, estava sendo apedrejado, era um homem que teve paz. Ele olhou e na sua oração ele disse, Pai, não imputes esse pecado a estes homens. E ele conseguiu, através disso, enxergar Jesus ao lado do trono de Deus. Jesus na cruz do Calvário, né, sendo ali já depois de ter sido açoitado, ter sido, né, tendo que carregar a sua própria cruz ali pesada, pregado os seus pés e mãos, uma coroa de espinho, Jesus, ele expressava uma verdadeira paz, uma tranquilidade. E é isso que o cristão tem que entender e tem que vivenciar, ele tem que experimentar neste sentido desse contexto de paz verdadeira que acalma, né? Ela sacia a fome, o desejo, a falta, ela preenche a alma do ser humano, não é isso, Moisés? Sim, por isso que sempre a ênfase está na quietude da alma diante das aflições, das tribulações. É igual o pastor Paulo falou, ela não faz acepção de pessoa, ela está disponível a todos, mas o homem tem que crer em Cristo, aceitar o seu sacrifício e ser reconciliado para desfrutar dessa paz com Deus, que nós vamos tratar nesse assunto próximo, né, pastor Paulo? Isso, que é essa promessa redentora que vem lá desde que esse, né, no jardim do Éden, Deus, Adão, tinha paz com Deus. Tinha uma harmonia perfeita, Tinha, né? perfeito. Ele se encontrava com Deus e ali existia uma harmonia, uma quietude, tanto no contexto de Adão com Deus, quanto com os animais que conviviam ali. Então, era um contexto de paz plena, né, na convivência de Deus. E isso foi quebrado. E é por isso que aí, daí em diante o homem vem buscando, e às vezes por muitas, às vezes haver essa mistura, né, de paz com salvação, e às vezes nós não conseguimos entender, né, passa-se assim como se é uma coisa só, mas não é. E é por isso que aqui
o escritor faz a questão de frisar no subtópico 2 que esta era uma promessa redentora. Então, nesse sentido, dessa promessa redentora, o ser humano, desde então que houve essa ruptura de Deus com o ser humano, através do pecado, houve a necessidade de Deus demonstrar, na pessoa de Jesus Cristo, a consumação desse encontro novamente com Deus, não é isso, Moisés? É isso que o pastor coloca, pastor Paulo, aqui em Romanos 5:1, né? Ele coloca lá no Romanos capítulo 5, versículo 1, ele fala assim, ó, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, a parede da separação foi derrubada, toda inimizade foi desfeita, e através de Cristo e em Cristo nós temos paz com Deus, temos paz para com todos, temos paz consigo mesmo, né? Que é paz conosco. Então, veja bem, é através de Cristo que é restabelecido a perfeita paz que o homem pode ter. Então, com a queda, houve essa quebra, igual o pastor Paulo frisou. Lá no Éden tinha harmonia, tinha paz, o homem tinha uma convivência tanto com Deus, quanto consigo, quanto com os animais, mas com essa queda do homem, houve essa ruptura, né? Essa separação. Mas através do sacrifício de Cristo, Jesus reconciliou o homem para com Deus, e estabelecendo essa paz que Paulo fala, que através da fé nós somos justificados e passamos a ter paz com Deus. E aí o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, né, traz lá, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então a primeira pré-condição para ver Deus, para estar com Deus, é ter paz com todos. E aí vem a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, se eu tenho paz com todos, é porque eu tenho paz comigo mesmo e tenho paz com Deus. Então, essa é uma promessa redentora. A salvação que Cristo nos traz faz com que tenhamos paz, porque através do Espírito Santo, o fruto do Espírito vai ser manifesto nesta verdadeira paz. E aí a paz vai estar conosco, vai dominar nossos corações, seremos pessoas pacíficas, desfrutando da verdadeira felicidade que é encontrada em Cristo Jesus. Então, essa paz que vem aí da promessa redentora, ela chega até nós com a certeza e a confiança de que o sacrifício de Jesus Cristo ele é pleno e ele é capaz de nos restaurar essa comunhão, né? Por isso que o escritor aos Hebreus ele diz, chegando de forma confiadamente ao trono da graça, né? Frisando que nós agora temos livre acesso ao nosso bom Deus. E é nesse contexto que nós vamos para o subtópico 3 aqui, que fala de uma promessa que excede todo o entendimento. Por quê? É aquilo que nós já... né? Por isso que é necessário trazer ao conhecimento a diferença, porque a paz do mundo, como nós já falamos aqui, ela é passageira. Então, precisa-se ter entendimento que existe, como Jesus disse naquela parábola, né, naquele acontecimento entre o rico e o Lázaro. Quando houve a divisão ali, Jesus disse que existe um abismo que nenhum pode passar para lá e outro para cá. E é nesses contextos também que nós devemos entender a paz. A paz de Deus, a paz em Jesus Cristo, ela é bem diferente do que a paz mundana. Não é isso, Moisés? Por isso que ele coloca aqui, né? Excede todo entendimento, né? Todo entendimento humano a respeito da paz, a paz que Jesus dá excede tudo isso. Por isso que a gente vai frisar aqui mais uma vez. Então, a paz que Jesus dá não é uma ausência de aflição ou de guerra, mas é uma paz que, mesmo diante das intempéries da vida, o nosso coração está calmo, tranquilo e sendo fortalecido pelo Senhor. E o autor da lição coloca aqui a citação, né, do Evangelho de Jesus segundo o Senhor João, no capítulo 16, versículo 36, ó, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições, perseguições, às vezes até a gente está envolvido, às vezes em algum país envolvido com guerra, vai acontecer, mas nós vamos estar em paz. E o autor da lição colocou o exemplo de Pedro, né? O apóstolo Pedro foi preso, estava preso para ser decapitado, igual aconteceu com Tiago, mas ele preso na prisão,
Ele foi dormir um sono tranquilo e profundo, porque ele tinha paz. Ele não estava preocupado se realmente, de fato, ele ia ser morto no outro dia ou não. Ele estava tranquilo e quieto, porque Deus é soberano sobre sua vida. Então, Deus estava no controle de tudo, ele tinha paz. Então, Jesus falou sobre lutas, sobre dificuldade que os seus discípulos haveriam de ter, haveriam de passar, mas deu uma gloriosa promessa, né, de ânimo e garantia de vitória, que é, isso nos traz o quê? Paz. Se ele garante que nós temos vitória, se nós passarmos a eternidade, vamos estar com Cristo, isso traz paz, traz quietude, pois nós entendemos e cremos que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo e de todos, e então nós estamos em paz. Então, quando você vai ler o Novo Testamento, o pastor Paulo colocou, né, que é 92 vezes aparece a palavra paz, você vai encontrar várias referências que a paz que nos é dada por Cristo é elevada, é muito mais ampla, muito mais profunda do que o mundo coloca ali como paz. E aí interessante, e a paz que Jesus dá e oferece, e essa promessa que Ele coloca para nós, está no alcance de todos. Todos aqueles que creem em Cristo têm essa paz. E aí o autor aqui da lição, ele coloca no livro de apoio, né? Que é aqui que o Mateus, o Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 9, né? Ele coloca aqui, ó, também, bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Então, quem tem paz é pacificador. É pessoa que evita conflito, evita contenda, porque ele tem paz. E nós precisamos viver em paz. E aí a paz de Deus é que vai o quê? Vai dominar o nosso ser, o nosso coração, conforme está em Colossenses 3:15, né? Diz assim, ó, e a paz de Deus, para o qual também fosse chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então, quem está em Cristo, quem está desfrutando da salvação em Cristo Jesus, tem essa paz, tem essa confiança de que Deus é soberano, que mesmo diante das intempéries, diante das aflições e tribulações, ele tem a garantia que Jesus venceu por nós e nós também seremos vencedores em Cristo Jesus. Isso. Então é nesse sentido aí que nós temos que entender que a paz, a verdadeira paz, ela excede todo entendimento. E já é o que o comentarista coloca aqui já na conclusão desta lição, que ele diz aqui que contrastamos essa perspectiva, né, que tem que se fazer essa divisão de paz com a do mundo, que compreende que paz é uma mera ausência de guerra ou se resume a um períodos limitados de prazeres. Então, precisa-se fazer esta distinção, esse entendimento. Quando eu falar, hoje eu tenho paz, qual é a paz que eu estou vivendo? É a paz plena em Cristo Jesus ou é uma paz passageira? É uma paz momentânea que a qualquer momento ela pode ser abalada. Então é nesse contexto aqui que, como já citamos esses exemplos, né, irmão Zé citou aqui o exemplo de Pedro que estava para ser morto, mas Pedro havia conseguido entender e estava agora demonstrando na plenitude aquilo que ele viu, né, através de Jesus, e ele entendeu aquele ensinamento de Mateus 5 e tantos outros ensinamentos de Jesus, demonstrando o que era a verdadeira paz. Embora a situação difícil, mas ele estava tranquilo porque ele sabia o destino que ele estava tendo. Ele havia entendido a paz que ele havia recebido. Por isso que o autor coloca esse contraste, né? O senhor colocou aí, o mundo compreende como ausência de guerra, ou ausência de conflito, ou prazeres, mas aí coloca aqui, ó, paz que Deus dá, ela é profunda, é uma virtude, veja bem, é uma virtude profunda, elevada e eterna. Porque, veja bem, independente das circunstâncias, igual o apóstolo Pedro, independente do que está passando, ele permanece com essa virtude em paz com Deus, em paz consigo, em paz com o seu próximo, porque é uma virtude que foi dado para a igreja, né, através de Cristo, e o Espírito Santo coloca isso em nós, né? Então nosso coração está em paz. Pedro estava em paz, porque ele sabia que se ele partisse para a eternidade, estaria com Cristo. E se Jesus assim o queresse, estaria com Cristo. Senão, ele estaria continuando pregando a palavra de Deus. Então, isso é por isso que fala assim, a paz de Deus, essa é a virtude eterna, elevada, que todos aqueles que creem em Cristo
tem essa promessa de desfrutar dessa verdadeira paz. E aí é o que o comentarista coloca no finalzinho da conclusão, né? Essa é a paz que Jesus prometeu. É uma paz que completa, é uma paz que satisfaz, é uma paz que me dá certeza do que Deus está comigo, que eu estou caminhando com Cristo e que a qualquer momento Ele vai vir me buscar para estar eternamente com Ele. Esta é a certeza. Só para me concluir, pastor Paulo, quero citar aqui a aplicação que o pastor coloca ali na outra aqui. Ele coloca assim que ter paz com Deus no coração tem sido até mal compreendido por muitos crentes. Que muitos cristãos, muitos crentes acham que paz é viver sem enfrentar problema, ou desafio, ou adversidade. Não. Paz é você estar passando por tudo isso, mas estar tranquilo, descansando em Deus, porque Ele é soberano e está no controle de tudo. Isso é estar em paz. Isso. Que Deus te ajude, querido professor, nesta ministração desta aula, deste domingo. Que os teus alunos consigam compreender esta diferença que é necessário, né, para que, com o entendimento, nós consigamos caminhar como Cristo. José, suas considerações? Deus abençoe, né, a todos os nossos irmãos, professores, né, e também algum aluno que estiver assistindo essa videoaula, que você possa refletir e que o objetivo da lição é que o aluno saiba, né, a diferença da paz que o mundo oferece e da paz que Jesus dá. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe, querido professor, você que está ouvindo e vendo esta videoaula. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor presidente, pastor Roberto, que sempre tem incentivo e o desejo de que a escola sempre esteja melhorando. Pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.